Primeiro, tudo que eu faço é com alma. 2 irmãos adotados, a minha irmã mais velha do primeiro casamento. Já aprendi muito de diversidade, coisa que usei na minha trajetória lá na frente. Não poderia deixar de falar do visionário Steve Jobs. Ele mordeu a maçã. E ele falou, todo mundo vai morder essa maçã também. Então foi um privilégio ter a chave da loja, 10 mil clientes, fila de clientes. Um dono de um negócio precisa ter essa borboleta na barriga. A minha trajetória é da Apple, foram 10 anos na Apple no varejo. Agora, se você quiser ficar rico para entregar qualquer coisa para o mundo, tem alguns que ficam, tem alguns que mentem que ficam. Então, acho que vale tomar cuidado. E aí já fui preparado para abrir a segunda loja, a loja São Paulo, que é a loja, uma das mais fortes. Investi numa empresa e sou conselheiro, executivo, sócio executivo também. E aí tomei um chacoalhão de algumas pessoas, você foi uma delas. 2 anos depois, minha saúde mental está. Fala, diretoria! Seja muito bem-vindo à Fila de Clientes, o podcast. Esse podcast é feito para o dono de negócio. O dono de negócio se encontra para a gente ter conversas profundas e inteligentes sobre estratégia competitiva. Não é marketing, não é vendas, não é marca. É sobre você construir um plano estratégico que vai te posicionar num lugar onde só você reina e você vai gerar fila de clientes. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Cara, esse cara, ele é nota, não é nota 10, ele é nota 1000. O credencial dele é a seguinte: inaugurou a segunda loja da Apple aqui no Brasil. Foi para a Índia inaugurar a loja da Apple na Índia. Sem muitas delongas, senhoras e senhores, Cauê Risk, meu irmão, seja muito bem-vindo. Saudações, meu velho. Prazerzaço estar aqui com você, é muito bom te reencontrar. Aquele nosso almoço há um mês já rendeu estarmos juntos. Que delícia, cara. Além de matar uma saudade de um executivo, um empresário, um inspirador. Sou seu fã. Obrigado. Tê-lo como chamar de amigo é muito bom. Então, prazer estar aqui para falar sobre fila de clientes, falar sobre posicionamento, estratégia. É o que eu mais amo, não é só você. Cauê, para a gente começar, eu queria que você, até para o pessoal te conhecer um pouco mais, alguns já conhecem, mas eu queria que você contasse um pouco da tua história, falar desde tempos atrás, mais de 20 anos de experiência. Eu tenho o privilégio de ter participado um pouco desse seu crescimento, desse seu período. Queria que você contasse um pouco da tua história para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Com certeza, é um prazer. Olha, eu vou tentar ser rápido, porque eu sou apaixonado pela minha história. E que bom, né? Tá revisitando ela, escrevendo o livro. E começa porque eu tenho 4 irmãos. Eu acho que isso já começa a minha jornada profissional. Porque dentro de casa já tinha fila para café da manhã. Então, você ter mais atenção, ter menos atenção, como você lida com isso, já me ensinou muito sobre gestão de pessoas. 2 irmãos adotados, a minha irmã mais velha do primeiro casamento. Já aprendi muito de diversidade, coisa que usei na minha trajetória lá na frente, nem sabia, só percebi depois muitas reflexões. Então já ficaram algumas lições para mim sobre o meu passado, a minha história, honrar meu pai e minha mãe, honrar meus irmãos e tudo que isso trouxe para mim. Com 12 anos, lembro de ir em reuniões com meu pai, e eu falava que meu pai é maluco, vai numa reunião numa multinacional para vender teatro. E eu ia lá, 12 anos, baixinho, loirinho ali, para falar com os executivos. Foi ótimo para minha carreira. Eu tinha vergonha e achava que meu pai não devia fazer isso, porque eu queria que ele fechasse negócio, eu não queria que ele levasse um menino para mostrar que a empresa dele não era, talvez, à altura, porque era uma empresa familiar. Cara, que aprendizado que eu tive com isso. 12 anos. Com 16 eu passo a trabalhar segundo colegial, né? Hoje é segundo ano, né? Do médio. Passo a trabalhar à tarde com ele, todo dia à tarde. Ainda fazia esporte, tinha algum revezamento ali, não me lembro o detalhe, mas à tarde. Com esses mesmos 16, eu queria o meu primeiro computador, não tinha dinheiro para isso. E meu pai não podia me dar. Empresa, vários irmãos. Eu trabalhava no administrativo, ganhava R$100 por quinzena com 16 anos. Isso há 24 anos atrás. Então, já era alguma coisa, mas ainda era muito pouco. Com isso, trabalho na Handbook, varejo, Natal, vendedor.
Pra quê? Pra comprar meu primeiro computador. Temporada mesmo, trabalho de temporada. Quando eu saio, dezembro, né? Saio em janeiro, eu compro meu primeiro computador. Fiz curso de HTML no Senai. E aí faço meu primeiro site. Na verdade, isso foi 15 anos. Então, rolou uma experiência no varejo. Por que eu tô falando isso? Porque a minha trajetória é da Apple, e foram 10 anos na Apple no varejo. Eu jamais esperava. Porque me formei designer, fiz design digital, fiz pós-graduação em marketing, depois fiz um MBA em gestão, MBA mesmo, mais puro, né? Management, gestão de negócio, gestão estratégica de negócio. E aí, em algum momento, vou morar fora, moro em Londres, já morei na Argentina a trabalho, depois da faculdade, morei em Londres. Quando eu volto de Londres, precisava procurar emprego, pagar as contas, pagar essa viagem que, enfim, tava, não sei nem como, eu fui pagando, naquela condição de estudante ali, tinha vaga numa loja da Fast Shop, que era da Apple, Apple Premium Reseller. Entrei como gerente de loja. E eu tinha um preconceito, uma soberba de ir pro varejo. Porque varejo era papo de vendedor, comprar alguma coisa e sair. Olha que preconceito interessante que eu quebrei. Passei minha vida no varejo, amo o varejo, devo tudo ao varejo. Então entro ali na Apple, 4 anos de Fast Shop Apple, né? Apple lá dentro. Visualizo estar na Apple, volto a fazer inglês depois de ter voltado a Londres. Ponho meu LinkedIn em inglês, pois a Apple me acha pelo LinkedIn porque ela está vindo do Brasil com lojas próprias. 2 anos de conversa, 11 entrevistas, e eu entro na Apple para abrir a segunda loja. Então, quando estava abrindo a primeira, eu fui contratado, fui assistir, e aí já fui preparado para abrir a segunda loja, a loja de São Paulo, que é a loja, uma das mais fortes, né, da América Latina. Hoje é a loja do México e a loja de São Paulo são as mais fortes da América Latina. Então foi um privilégio ter a chave da loja, 10 mil clientes, fila de clientes nessa. E essa emoção não foi a primeira vez, porque eu tinha aberto lojas menores, premium resellers. Isso me deu a sensação de, puxa, estou em algo grande. E foi. 4 anos depois fui para o Rio de Janeiro, assumi a primeira loja da América Latina, no Rio de Janeiro. Foi uma promoção, entrei como segundo da loja, né? E aí virei gerente geral dessa operação. E aí 8 anos depois, ainda na dúvida do que fazer, aplico. Foram mais de 1.000 aplicantes, acho que eu dei muita sorte. Aí depois a gente pode falar mais sobre isso, que eu acho interessante. E aí vou para a Índia com família, já com filho pequeno, e passo os últimos 2 anos na Índia. Agora voltando ao Brasil depois desses quase 10 anos de Apple. É mais ou menos isso. Pulei só o Awaken Talks, que entrou no meio disso, que é um projeto de despertar. Ou seja, mesmo dentro da empresa, e acredito que empreender dentro da empresa é importante. Sem dúvida. O Awaken Talks foi quando eu empreendi com um sistema B, com um projeto social, sem visar lucro, mas para gerar histórias de despertar para as pessoas. Mas tinha gestão ali, tinha posicionamento e etc. Então, acho que eu dei um resumo, talvez mais longo que necessário, mas para estar aqui com vocês é um prazer. Totalmente necessário. Você sabe que o nome fila de clientes, ele foi criado por conta, um dos motivos foi por conta da Apple. Porque em determinado momento da minha carreira, eu olhei para a Apple de forma curiosa e eu queria entender por que as pessoas ficavam 4, 5 dias, dependendo da loja, antes do lançamento de algum produto. Eles ficavam na frente da loja da Apple, 2.000, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas. E no Brasil aconteceu, tá? Aconteceu. Morumbi dormiram um dia antes. A gente teve que fazer parceria com o shopping para colocar, né, os separadores de fila num local do shopping, para que eles pudessem dormir em segurança, organizados, etc, etc. E no Vila de Mall, Rio de Janeiro também. Então no Brasil também aconteceu, fizemos isso. E você sabe que E aí eu comecei uma pesquisa muito profunda sobre isso. Aproveitando o MBA, aproveitando o mestrado, eu me aprofundei nesse tema. O que faz uma grande empresa formar filas de clientes? E aí sempre do ponto de vista da estratégia, né? E agora, tô na frente de um cara que trabalhou na Apple, não posso deixar de perguntar. É muito claro que, nem tão claro, mas para nós que trabalhamos com estratégia, é muito claro que a Apple ela tem uma tribo. Cara, você tem fãs da Apple, tem consumidores de Apple e você tem fãs de Apple. Cara, do seu olhar,
Da onde você acha que vem essa tribo, esses fãs da Apple? O que conecta, do ponto de vista de estratégia, o que conecta esses fãs com a Apple? Que bacana a sua pergunta, Emerson. Obrigado pela pergunta. Eu vou acho que dizer de duas coisas. Uma vivência pessoal, mas antes o que eu não poderia deixar de falar do visionário Steve Jobs, que fez isso. Ele mordeu a maçã. E ele falou, todo mundo vai morder essa maçã também, né? Então começa aí o nome Apple, tem várias coisas sobre o nome Apple, mas um deles é também ser a primeira letra do alfabeto, né? Fala, pô, eu quero ser achado na lista telefônica, qual que era o canal de distribuição naquela época? Quero ser encontrado aqui. Mas tem vários outros aspectos também, da Eureka, a maçã que cai, né? Na cabeça de Einstein, ele tem a Eureka e por aí vai, né? Então, o fruto proibido, você já está despertando desejo desde aí. Mas, além de tudo, Steve Jobs não se formou em faculdade, foi para a Índia, passou um tempo na Índia, então teve um despertar espiritual também. Era riponga, né? No bom sentido, mas um empresário e vendedor nato. E ele entendeu que o que tinha era uma normalidade que não atendia. Então vendia-se computadores, vendia-se soluções. Putz, cara, era mais ou menos assim. O cliente não sabe o que ele precisa, até que você mostre para ele. E ele falou, eu vou te mostrar o que você não conhece ainda, porque o que estão te oferecendo é bullshit. É merda. Então, ele começa de uma visão de criar, antes de criar o desejo, de criar um produto incrível. E aí ele cria o desejo nesse produto incrível, que foi na raça, foi caro para desenvolver, foi duro. Quem conhece um pouco da trajetória dele, então naturalmente o produto é mais caro, não é só eu quero fazer um produto mais caro para ele ser desejável. Não é, mas ele é mais caro porque ele é melhor. E por aí vai, né? Então acho que tem uma mudança de status quo aí que ele fala, você pode fazer muitas coisas com um computador que você nem sabe, a gente quer te libertar. E principalmente com a questão das artes. Você pode ser um artista, um músico, um pintor, você vai ter uma ferramenta para trabalhar. Então a intersecção entre arte e tecnologia é onde está oculto nesse mistério do status quo que ele quebra. Ele fala, olha, aqui eu te atendo. Ninguém mais atende. Quase que até hoje. Nessa intersecção. No ponto de vista do posicionamento. Dos features, um monte de gente já atende, copia e cara, etc. E essa... Sempre costumo dizer que o coração da estratégia é o que a gente chama de efeito antes e depois. É a percepção que o cliente tem de como ele é ou era antes de ter contato com o seu produto e a percepção que ele tem depois de ter contato com o seu produto. E essa percepção tem que ser uma transformação que literalmente muda a vida dele. Quando você fala que essa intersecção com a arte, música, você não tinha, a partir de agora você vai ter livros. Game changer, mudou a vida. Mudou a vida. Mudou a vida. Mudou a vida. E tem o pertencimento, porque quando muda um produto, te muda a vida, você tem uma sensação de que você pertence a essa comunidade, a esse criador, não a essa empresa, né? Sem não dúvida. É nesse sentido. Mas eu pertenço a isso. Eu faço parte disso. E aí eu vou te dar um exemplo que eu acho muito interessante. Eu resgatei aqui, foi muito legal com a sua pergunta, que é em 2011, se eu não me engano, não, desculpa, 2011 ou 2012, falha a minha memória aqui, Steve Jobs morreu. Putz, as ações, as pessoas, os jornalistas, o que vai acontecer agora, etc. Primeiro ele preparou o Tim Cook de maneira brilhante. O Tim Cook é brilhante e a gente vê o que a Apple é hoje. Talvez não do ponto de vista inovador, visionário, mas do ponto de vista de gestão, de seguir o que ele aprendeu com o líder dele. Foi um cara, sensacional, sou fã dele. Mas quando ele morreu, sai a notícia global, a gente sabe também, né, pela Apple, eu trabalhava na Fast Shop, A2U, então estava cuidando
foi 2012, se não me engano, que eu era regional ali, cuidando das lojas. Uma delas é a do Shopping Paulista, que é diferente para 3 de Maio, para Paulista, para quem é de São Paulo, né? E aí eu tive com o meu time e falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Steve Jobs morreu. Os clientes da Apple vão vir aqui, querer falar com a gente. A Apple não dava guideline do que falar, do que fazer, enfim, que normalmente é o que se tem de uma empresa desse nível, né? Sem Processos, dúvida. metodologia, para ter um encantamento incrível. E aí, a gente teve a ideia de pôr post-it na vitrine e deixar a caneta disponível para as pessoas escreverem mensagens para ele. Post-its coloridos. Pedi autorização, primeiro para a Fast Shop. Eles me permitiram pedir permissão para a Apple. Eu era premium reseller, hein? Uhum. A Apple Brasil demorou um pouco, autorizou. Falou, puta, não tenho como pegar essa autorização de Cupertino agora. Todo mundo ocupado. Ah, vai, confio. Cara, saiu um monte de UOL, Folha de São Paulo, a loja da E2. E eu não estou falando do ponto de vista de marketing. A gente queria dar a chance desse cliente que pertence... Essa tribo. Continuar pertencendo, ir lá e dar suas condolências, cara. E isso se tornou, e talvez já era, não estou dizendo que a gente foi o primeiro do mundo, mas isso você pode olhar, global. Várias lojas depois do mundo inteiro fizeram e apareceram, talvez algumas antes, de novo, não quero ter o mérito aqui, mas foi, talvez estava no coletivo. Sem dúvida. Mas a gente não pegou ideia de ninguém, talvez estava no ar. E aí fizemos isso. Então, eu sinto que ali não foi a estratégia, foi a da Apple por um terceiro, por um premium reseller, mas por quê? Porque existia um posicionamento muito claro de fila de clientes. Um posicionamento de o cliente está lá, ele faz parte dessa tribo. Então, o que a gente fez só foi, talvez, continuar. Eu acho que tem muitos ensinamentos aí, porque não estava no guideline. Mas estava na estratégia, né? Mas estava na estratégia. Eu costumo dizer que, cara, a estratégia, para mim, é a alma do negócio. A estratégia é o combustível que move esse mecanismo, esse negócio. As pessoas costumam dizer o seguinte, mas o combustível, o motor é vendas. Vendas é o motor que bebe do combustível da estratégia. E se não bebe, deve beber, né? Se não tá bebendo, deve beber. Deve beber. Porque senão a venda acaba. Exatamente. Né? Ou senão você fica igual literalmente dando tiro para tudo quanto é lado, sem reconhecer essa tribo, sem saber qual é o efeito antes e depois que você proporciona. E aí acontece o que a gente vê por aí. Oferece tudo para todos de qualquer jeito, né? Cara, mas eu queria antes de falar de Índia, porque essa merece um bom espaço aqui nesse podcast, eu gostaria de falar de Awaken Talks. Bacana. Cara, porque para mim esse projeto, eu sou literalmente apaixonado por negócios e projetos onde o posicionamento ele tá estampado, seja no nome, fila de clientes, Awaken Talks, o despertar, entre outros projetos. Esses projetos que comunicam com uma tribo, que trazem latente qual que é a transformação. E, cara, não quero nem continuar muito aqui, senão não quero falar do seu projeto. Quero que você fale sobre o que foi esse projeto e como é que ele está hoje. Legal. Conta um pouco para nós. Legal. Obrigado por trazer. Esse projeto foi um daqueles que veio de uma necessidade interna, latente, que eu até chamo necessidade de alma. E ele surge quando eu me centro. Uhum. Quando eu respiro, e aí eu vou contar o que significa isso, e me conecto e capto, tá? Em 2015 eu me divorciei. Eu entrei na Apple em 2014. Eu entrei no cargo de Senior Manager. Eu sabia que eu poderia entrar como Store Leader, que é o gerente geral. Eu tinha cancha para isso. Eu já tinha experiência, know-how. Topei o que a Apple chama comum de downgrade, porque a Apple quer ter os melhores profissionais. Então ela faz o downgrade com todo mundo. Para você ter ideia, na época, a Apple contratou
a CEO global da Burberry, que tinha inovado e colocado iPads para ajudar nos provadores, para ajudar Sei. suas clientes, tá? Então, estou falando de 2011, sei lá, já estava que foi lançado o iPad, então assim, 2012, e ela fez isso, uma puta executiva, e ela entrou como vice-presidente de retail, para pegar um guarda-chuva da Apple de 8 vice-presidentes. Ela era CEO da Burberry. Então a Apple faz isso em todos os níveis e é fabuloso. Quando eu entrei lá, eu falei, puta, legal, a Apple faz isso, bacana, vou aprender o que eu tenho que aprender, porque é uma empresa que merece estar aqui e aprender, mas quero ser promovido. E fiz tudo para isso. Só que a Apple abriu 2 lojas do Brasil, veio impeachment depois da Dilma, a situação econômica ficou mais delicada, o projeto de crescer mais lojas, para que eu e outros profissionais tão potentes foram contratados, a gente tinha um Dream Team, cara, a gente tinha um Real Madrid em 2 lojas do Brasil. E se o mercado não cresce, você fala, cara, o que eu faço com esse talento? Então eu tinha para baixo de mim essa responsabilidade com esse time brilhante, e quem estava acima de mim tinha responsabilidade comigo e com meus outros pares. Por que eu estou dizendo isso? Eu gosto de me entregar com alma. E eu estava me entregando com alma, mas a promoção não viria rápido, eu sabia. Eu tinha que preencher com outra coisa. Eu me divorciei, eu tinha dores. Quais dores eu tinha como divorciei? A dor de entender o divórcio. Por que um projeto de vida falha? Que era, para mim, casamento era um projeto de vida. E é ainda, tanto estou no segundo casamento. E falhou. Então, eu fui procurar no TED Talks e não achei nada. Achei uma psicóloga falando, ela era terapeuta de casais, foi muito legal, mas aquilo não me acolheu. Eu falei, cara, precisa ter alguém que fale sobre essas dores da vida, de coração, de que despertar essa pessoa teve para ajudar quem está passando por isso. E aí, cara, comecei a meditar e aí canalizei isso e falei, puta, tava muito frio em São Paulo 2015, 2016, só para sintonizar esse momento, tive pessoa que morreu em São Paulo, assim, tipo 5 pessoas naquele inverno, foi duro, comecei a ir pras ruas. Eu tava divorciado, tinha tempo, um bom emprego, toda semana eu ia pras ruas. Aí um amigo meu o projeto vai fazer 9 anos, dando sopa, ajudando pessoas em situação de rua, e aquilo me deu contato com o povo, com as pessoas que às vezes eram pessoas como nós e hoje estão na rua, por divórcios, Sim. depois do divórcio, desilusões, drogas, vícios maiores e etc. A gente sabe essa história de alguma forma, mas aquilo me conectou com o ser humano de outra forma. Junto com a minha vontade de aprender a meditar, e fui meditar, fiz retiro na Califórnia, tudo aí é outra pergunta, outro papo, senão não para. Numa oportunidade que era de férias, falei, não, vou meditar. E aí veio cara, vou fazer o TED Talks de Histórias de Despertar, para concluir. Então, ele nasce com esse posicionamento. Aqui eu não chamava assim, mas explicava para as pessoas, isso daqui é o TED Talks, pode ser replicável no mundo inteiro para a História de Despertar. Gravamos mais de 150 histórias, entre entrevistas, algumas online por conta da pandemia depois, isso foi já 2017, idealização, 2018 iniciou, 18 e 19 fizemos muitos painéis presenciais, muitas histórias lindas, por isso foi um prazer te reencontrar, porque a sua história está lá, o projeto Causa, você falando do racismo no ambiente corporativo e como, cara, um executivo como você teve que passar por isso e quantos outros passam. Então, são essas histórias e esse é o posicionamento do Awaken Talks. Para você que está aí, diretoria, vou deixar o link do Awaken Talks aqui embaixo. Acessa, tem histórias incríveis, palestras incríveis, conversas incríveis, que eu tenho certeza que isso também vai te engrandecer muito como dono de negócio, como ser humano, como, enfim, é um conteúdo que realmente desperta, realmente Bacana, desperta. Obrigado pela pergunta. E Índia? Índia. Antes de falar de Índia, e aí a hora que você quiser a gente fala de fila de clientes, mas eu vou aproveitar minha trajetória para falar dessa jornada do empreendedor ou do carreirista também, né? Porque eu já peguei o gancho do Awaken Talks, tinha uma oportunidade de eu entregar mais enquanto eu esperava uma promoção,
Então eu tava na dúvida até quando eu criei o Awaken Talks se eu sairia da Apple ou e abriria o Awaken Talks como uma empresa sistema B e vivesse disso. E seria incrível, porque hoje volto, né? Agora, vou falar o que eu tô fazendo agora, mas volto a me comunicar, palestrar, dar coaching para empresas, colaborar com empresas, assim como você faz brilhantemente, mas cada um no seu posicionamento, Sim. né? Só que não fiz, porque ainda era momento de estar na Apple. E aí eu fui para o Rio de Janeiro. 4 anos depois, ou seja, 4 no Morumbi em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro, me veio essa borboleta no estômago e falou, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu já domino, cara, com o pé nas costas o que eu faço aqui. E dominava. E, puta, filhos pequenos, problemas em casa, fases, né, do casamento, filho, eu falei, cara, eu preciso mexer na minha vida. Falei minha esposa, eu preciso mexer na minha vida. Não posso ficar assim. E aí, eu já sabia que a Apple em algum momento ia abrir na Índia, porque um bom entendedor, ele lê as mensagens. Em 2019, a Apple abriu Apple Store Online. Não tinha ainda apple.com Índia lá. 2019 abriu. Quando abre, a Apple já tinha Store lá há mais de 20 anos, mas com canal, com distribuição, igual o Coffee Shop aqui, etc. Mas quando abre, algum tempo depois vem a loja própria. Eu sabia, eu já mandei mercado para recrutador, me trouxe para o Brasil, uma americana, estava na Ásia, então já comecei a me conectar. Isso em 19 me deu um oi para ela, mas ainda estava novo no meu cargo lá no Rio, não era o momento. Agora, 4 anos depois disso, eu falei, eu preciso mexer e aí resolvi aplicar. Já tinha ido para a Índia, já tinha feito, para resumir um pouco a história, já tinha feito experiências de Ásia, Tailândia, Camboja, China, depois fui para a Índia, para entender, eu queria me conectar e tudo isso foi convergendo para a hora que a Apple abre para o mercado, não só para funcionário interno. Falo com a minha esposa, 2021, dezembro, hein? Aplico. Eu só vou em 2022, dezembro. O processo dura até agosto do ano que vem, de 2022, e eu vou no final do ano. Em agosto fiz uma viagem de experimento para ver se realmente era isso, olhar umas casas e tal. Então, rolou. Mas eu disse isso porque um desconforto gerou a vontade de fazer mais. E eu acho que um dono de um negócio precisa ter essa borboleta na barriga. Que é o que agora eu sou dono de alguns negócios e tenho essa borboleta que nunca deixou de ter. Então, dentro da empresa, dentro da carreira, precisa ter essa borboleta aqui, cara. Se o que eu tô fazendo, hoje beleza, amanhã beleza, mas pô, se passa uma semana e não tem frio na barriga, cara, revise seu posicionamento. E essa galera que quer montar negócio para ficar rico, Cauê? Já começou do princípio errado. Eu quero ficar rico, mas eu não vou fazer qualquer coisa para isso, né? Primeiro precisa ser uma verdade para você. Eu acho que isso. Se você puder entregar algo para o mundo e ser remunerado por isso, fique rico. Agora, se você quiser ficar rico para entregar qualquer coisa para o mundo, tem alguns que ficam, tem alguns que mentem que ficam, né? Então, acho que vale tomar cuidado. O princípio vem antes de tudo. Então, esse propósito, esse princípio precisa estar muito bem alinhado, porque a coisa vem. Aí eu vou te dar um exemplo por que vem e veio para mim. Não estou isento disso, não. Eu só analiso. Eu tinha vontade de sair da Apple ou a gaiola de ouro também, ficar mais uns anos e ganhar mais alguns bônus e tal. Era importante ficar mais tempo, do ponto de vista financeiro, tinha um apego. Na época de falar, puta, não vou largar isso, o que eu vou fazer da vida? Vou deixar esse dinheiro na mesa, porque são bônus de retenção. Fui para a Índia, não me arrependo, foi incrível. 2 anos depois, minha saúde mental estava comprometida. Cara, eu fiz talk 2022, começo do ano, de saúde mental do Awaken Talks. Eu entendo do assunto. Mas uma coisa é entender, outra coisa é o princípio de ir para a Índia estava errado.
Cara, Matou a e pau. valeu a pena ter ido, foi animal, uma puta experiência, vou contar mais coisas da Índia aqui, de lançar uma loja da Apple lá, com o Tim Cook do lado, o CEO da Apple, foi animal, não troco por nada, mas podia ter durado 3 ou 4 ou 5 anos, minha meta era de 3 a 5, fiquei 2. Porque o princípio estava errado, eu fui para ganhar sobrevida, mais tempo de casa, para ganhar mais dinheiro, brother. Ó, Dançou. dancei. Não dancei tanto porque valeu a pena ter ido. Claro, Meus filhos claro, tiveram experiência, minha esposa já amava ainda, já tinha ido 3 vezes para retiros, meditação. Então, valeu e tudo vale. Me autorresponsabilizo por isso, mas eu sei que o princípio estava errado. Então, minha melhor dica, assim, vou montar um negócio para ganhar dinheiro porque eu preciso ganhar dinheiro. Tá, mas você vai ganhar dinheiro para quê? Ah, eu vou ganhar dinheiro. Tem uma história do pescador, né? Minha mãe sempre me fala desde criança. Acabei de lembrar. Resumindo, é assim. Ah, ô pescador, puta, você pesca aqui, depois devolve o peixe, você leva só um para casa para comer. Cara, isso é tão bom. Você pesca 10 peixes, devolve 9, vai levar um para comer. Todo dia você faz isso? Faço. Mas você não pode levar 9, 8 peixes, né? 9 peixes e vender esses peixes? Ele, pra quê? Ah, pra você ganhar dinheiro. Mas pra que ganhar dinheiro? Ah, sei lá, pra você... No final era assim, cara, ganhar dinheiro pra você ter tempo pra pescar. Eu já tô pescando e já como o meu peixe. Então, o princípio, o valor do cara tava correto, velho. Então, eu acho que precisa meditar e refletir sobre isso. Quando a gente... Nos estudos que eu tenho sobre fila de clientes, empresa que realmente consegue se transformar numa empresa que gera fila de clientes, ela tem um propósito muito bem definido e principalmente um posicionamento bem definido. Hoje, ontem mesmo, é atemporal, quem assistir é o ontem para você. Eu falava sobre a Kátia Barros. Kátia Barros está convidada para esse podcast também. A diretora da Farm, founder da Farm. Fantástico. Ela deu uma festa na casa dela, Cauê. E ela convidou, e ela vende roupa para as mulheres. Ela convidou um grupo de samba formado por mulheres. Esse grupo de samba que estava tocando na festa dela não estava usando qualquer roupa. Estava usando roupa da Farm. Ela lançou a Farm assim. Ela não lançou a Farm assim. Ela vive a Farm assim. Perfeito, perfeito. Ela vive acima de... Claro, é óbvio que quando você monta um negócio, a natureza de qualquer negócio, no final, é gerar lucro. Gente... Até para gerar emprego. Até para gerar emprego, fazer todo o ecossistema ele girar. Mas o que eu estou dizendo é que ela vive o posicionamento da empresa dela. E que marca, né, velho? Eu sou suspeito para falar da Apple, sou suspeito para falar da Farm, sou suspeito para falar da Tardezinha do meu amigo Tiaguinho também, que é uma empresa que forma filas e filas de clientes, né? Então, essas empresas que têm propósito, essas empresas, esses donos de negócio que colocam alma, que colocam estratégia no dia a dia deles, esses me cativam, porque realmente o que a gente vê é que esses prosperam, esses têm sustentabilidade, e o dinheiro, a grana vem de uma forma que exponencial. É exponencial, exatamente. Exponencial. Que seja na proporção de cada um. E falando do Steve Jobs, foi uma proporção absurda, né? Cara, ele não se preocupava com isso, velho. Isso que é o mais legal, ele se preocupava em ter o melhor produto. Exato. Porque ele sabia que se ele tivesse o melhor produto, para atender a tribo dele, ele ia conseguir fila de clientes, né, cara? E ele lança a loja da Apple, porque no começo ele vai para Best Buy, vai para as outras marcas assim, de novo como os canais aqui, Varejo, Magazine Luiza, Shop, né, Casa Bahia aqui no Brasil. Então essas marcas nos Estados Unidos, ele começa a lançar produto lá, só que ele já sabia que não era por ali. Porque ele falou, se eu não souber como vender o meu produto para mostrar o valor que ele tem, exato, ferrou. E aí sai
sai da estratégia do posicionamento, mas tem uma estratégia comercial, tá bebendo dessa fonte, como você colocou. Bebendo dessa fonte. E aí ele falou, eu preciso ter a loja própria. E aí, em 2001, ele cria a loja própria. Com parceria com Ron Johnson, um cara ferrado, bom pra caramba. Depois alguns anos, troca-se essa liderança, né? Trocou poucas vezes até, para a história do retail da Apple. Mas ele passa uma visão muito clara. A jornada do cliente tem que ser precisa, tem que ser perfeita. Cliente de qualquer idade, que é dessa tribo dele, de qualquer idade, pode entrar aqui, tem que ser bem entendido. Como? Não vou pôr só jovem na loja. Vou pôr homem, mulher, vou pôr gordo, barrigudo, magro, vou pôr pessoas de idade. Sensacional. Porque se entra um senhor ou uma senhora aqui, eu quero que ela se identifique e fale, puta, alguém aqui vai conseguir me atender. E não necessariamente essa pessoa está disponível, mas o fato, às vezes, ela estar na loja já criou esse pertencimento da tribo, cara. Então, ele pensou em tudo. Não ter fios, como essa mesa linda aqui, esse estúdio maravilhoso. Não ter merchandising, tem que ser perfeito, tem que ter no detalhe. Então, tudo isso é parte de um posicionamento de desafiar o status quo, até da experiência de compra de um aparelho de tecnologia naquela época. E hoje ainda é assim. Ainda é copiada. Ou tentativa de cópia, né? Tentativa de cópia. Tem muito dono de negócio que eu atendo, que quando eu entro numa conversa dessa com eles, ô Cauê, eles falam pra mim, mas pra essa empresa que você tá me dizendo é fácil, porque eles têm grana. E aí, meio que já sabendo, imaginando a tua resposta, a minha pergunta pra você é grana ou é filosofia de negócio? Cara, desde pequeno, meu pai, minha mãe, quando a gente ia, podia comer fora, que não era sempre, a gente ia para 2 lugares ou 3 diferentes. Um era a padaria Fiorella, ali no Ipiranga, que hoje está reformada, essas padarias modernas, não era isso, mas já era, cara, tem ainda, mas ela tinha uma filosofia, brother. Você chegava, sentava no balcão, o Vasco, o Zé, o João, você sabe o nome deles, eles sabem seu nome, eles já tem no balcão, ele faz o lanche te contando piada. Cara, sempre assim. Isso é filosofia daquela padaria, daquela velha guarda que faz um pão na chapa trocando ideia e te trazendo um pingado ou uma vitamina e suco. Cara, você pode ter isso em qualquer lugar. E hoje a Fiorella é um negócio absurdo. Até de rentabilidade, tá? De grana mesmo, assim, tá lindo, o almoço, buffet, tudo mudou. Eu sinto falta ainda daquele posicionamento, mas ainda tem 1 ou 2 gato pingado lá que mantém, então quando eu tô em São Paulo eu gosto de ir lá. Outra coisa, cara, hoje eu sou vegetariano, mas Magic Chicken, cara, um restaurante tem poucos, tem aqui na Moca, tem na Vila Mariana, na Ipiranga ali. Conhecido cara, Ipiranga, na Nazaré ali, a gente ia muito, quando era pra comemorar alguma coisa também. E, cara, o dono, eu achava que ele era o melhor amigo do meu pai. Depois que eu fui crescendo, eu falei, não é isso. O cara tem um posicionamento incrível. E o posicionamento dele é o seguinte, eu sou o dono, se você vier ao sábado ou domingo, eu vou estar aqui para te cumprimentar, para te dar oi, para te levar uma mesa, para você ir embora e dar uma balinha pro seu filho. Coisa antiga de conceito de dar uma balinha e tal, conceito de atender. Agora me fala se isso não é posicionamento, cara. Eu, como criança ainda, eu tinha perspectiva, meu pai conhece esse cara, é amigo dele. Cara, criou-se um vínculo, criou-se uma tribo, posicionamento. Esse cara tá investindo em marketing digital? Nem existia, brother. Ele tinha dinheiro para isso, o dinheiro era o tempo dele estando lá e fazendo um posicionamento. Você sabia que se você fosse sábado ou domingo lá ia estar lotado e ele ia falar, espera aqui, ó, já te dá uma entrada, sei lá o quê. Cara, tá ali, tá no dono, tá na raiz, tá Cauê, no princípio. Antes da gente partir pro próximo assunto, eu trouxe uma coisa aqui pra você. Trouxe uma coisa aqui pra você. Mas antes eu quero contar uma história pra você, quero contar uma história pra nossa diretoria que tá assistindo esse podcast. Em 2011, o Santos chamou o Neymar e o pai dele numa sala. E o Neymar já tinha ganhado o Brasileiro, estavam disputando a Libertadores,
O pai dele já tinha feito algumas reuniões com o Real Madrid, não era o Barcelona ainda, tinha feito algumas reuniões com o Real Madrid. E o Santos, ele chama o Neymar e o pai dele numa sala. Quando ele chega nessa sala, tem algumas cadeiras e tem uma cadeira vazia. E aí o pai do Neymar pergunta assim, essa cadeira vazia, estamos esperando mais alguém? E aí ele diz o seguinte, o estrategista, ele diz o seguinte, essa cadeira vazia aqui é a cadeira vazia que pertence ao Ayrton Senna. Desde o Ayrton Senna, nós não tivemos mais nenhum ídolo brasileiro tão forte e essa cadeira está vazia. Fica aqui com a gente que o Santos Futebol Clube vai fazer um projeto estratégico para o Neymar, para ele se transformar no próximo ídolo brasileiro, para ele ter tanta força quanto o Ayrton Senna teve. A partir daí, eles desenharam um projeto estratégico pro Neymar. Por que eu estou dizendo isso? Muito dono de negócio, ele fala sobre planejamento estratégico, sobre plano estratégico e não fala sobre o projeto estratégico. Que justamente esse projeto estratégico vai levar a empresa dele para um posicionamento. Esse posicionamento vai deixar ele original, único, e essa singularidade vai atrair fila de clientes. Então a estratégia ela começa com o projeto estratégico, depois o planejamento estratégico, depois a execução estratégica. Por que eu te contei essa história? Porque faz alguns dias que nós almoçamos, e depois do que nós almoçamos, eu fiquei, 20 dias que eu tô meditando sobre você. Já quero mostrar para a diretoria uma novidade. Oba. E para você também. Eu estou desenvolvendo para os meus clientes um projeto estratégico. Que coisa linda, velho. Para cada um dos clientes. Que lindo. Vou até tirar fotos. E eu desenvolvi um projeto estratégico para você. Registrei esse momento. E eu gostaria que você... Puta, que legal, cara. Desse uma olhada. E se você pudesse, nesses próximos 3 minutos... Estratégia Fila de Clientes Cauê Risk, personalizado, velho. 002. O 001... É você. Sou eu. Porra, eu tô... É o meu projeto. Deus, Emerson Cauê. Porra. É o meu projeto estratégico. O 002 é você. E eu tô com 10 clientes que eu tô desenvolvendo estratégia. Eu tô desenvolvendo um projeto estratégico. E cada cliente que eu atender, ele vai ter um projeto estratégico como... Cara, deixa eu ver isso. Como esse. E eu gostaria... Que coisa linda. Lê o primeiro, só para ver se eu captei a tua... Eu quero ler todos, então, tá? Mas vamos lá. A tribo que reconhece seu valor. Posso ler os outros? Não, e aí, não? Lê Minha tribo são líderes, empresas e organizações que buscam inovação com alma. Caramba, velho. Você tá falando de mim? Projeto Cara, você fez o projeto pra mim, pra brother. Você. Buscam transformação com método, sem abrir mão do propósito. Desejam cultura, estratégia e liderança que inspirem. Sentem que seus desafios de expansão e cultura e diferenciação precisam de uma visão global, mais profundamente humana. Brother, você realmente fez pra mim? Que coisa linda. Lê o segundo. Efeito antes e depois. Meu negócio nasceu para transformar organizações mecânicas em empresas humanas, respeitadas e preparadas para o futuro. De culturas engessadas para ambientes vivos. Deixa eu ler daqui, ó. De liderança operacional para liderança consciente. Caramba, velho. De resultados a qualquer custo para performance com propósito. Puta, que legal, cara. Lê pra gente o lugar onde você reina, por favor. Então vamos pular do 3, oferta transformador. Posso ver só 4, o seu jeito de fazer jogo. As forças que ninguém consegue copiar. 5 e 6, o lugar onde você reina. Quero ser reconhecido pela minha tribo como a ponte entre performance e consciência. Oh, você tá melhor que o ChatGPT, brother. Coisa linda. O estrategista que mostra que liderar com alma também dá resultado.
uma referência em cultura, expansão e liderança humanizada no Brasil e no mundo. É isso aí, velho. Dono de negócio, antes de você fazer o seu planejamento estratégico, você precisa ter a sua estratégia, você precisa ter o seu projeto estratégico. O projeto estratégico nada mais é do que um projeto formado por esses sete pilares. Maravilhoso, velho. Só que você vai pendurar na tua empresa, vai colocar na tua empresa, na mesa, vai pendurar. Vai estar lá. E toda vez que você tiver dúvida em que caminho seguir, você volta para a estratégia. Perfeito. Você volta para tua Perfeito. Você volta para tua essência. Cara, esse é um guia, né? Assim, você me deu um presentão. Você tem a sua metodologia, eu já fiz o meu planejamento estratégico e, cara, tá aqui, né? Eu com a minha metodologia, você com a sua, você captou. Você é um observador, um estrategista nato, então eu te agradeço. E vai estar na minha parede do meu escritório, junto com outras coisas especiais que estão lá na parede. Obrigado. Eu que agradeço, cara. Tá aí pra... Gostou? Coisa linda, velho. Coisa linda. Deixa eu mostrar aqui, ó. Naquela câmera. Cara, Que beleza. existem sete pilares para você montar uma estratégia. E esses pilares são sequenciais. Tem muito Faz um, dono de negócio. responde o dois, e aí já a cabeça já vai. Tem muito dono de negócio que ele quer falar sobre posicionamento. Ah, eu vou me posicionar como a melhor pizzaria do bairro. Primeiro item de montar qualquer estratégia. Qual é a tribo que reconhece o teu valor? Qual é a sua tribo? Porque você não vai ser a melhor pizzaria do bairro para todo mundo. Você precisa definir. Exatamente. Você precisa definir qual que é aquela. A pizzaria de bairro, por exemplo, né? Para família, não é a mesma pizza que vende para quem está voltando do estádio. Exato. Nem o mesmo preço. Exatamente. Nem o mesmo ambiente. Exatamente. Então quando você vai definir uma estratégia, um projeto estratégico, existe um passo a passo para que se faça isso. E a maioria dos empreendedores, dos donos de negócios, costumam dizer o seguinte, que a gente não foi preparado para isso, né? Enquanto muitos donos de negócios de grandes redes foram para fora para estudar em Harvard, MIT, onde se ensina a fazer estratégia de verdade, e essas pessoas voltam para cá montando redes e redes maiores daquelas que herdaram, o dono de negócio que vai, por exemplo, num Sebrae fazer o curso, muitas vezes ele não tem toda a informação, ou uma informação compatível sobre estratégia de negócio para conseguir se posicionar no mercado de forma com que ele alcance essa fila de clientes que a gente costuma dizer, né, cara? Você tem décadas de experiência em multinacional, né? Então, sim, tenho certeza que você está trazendo e te conheço. É o creme de la creme. É o creme de la creme. Pra gente, cara, como que tá o Cauê hoje? Dono de negócio, empreendedor. Bacana. Conta um pouco pra nós. Bacana. Como é que tá essa tua trajetória, essa sua jornada. Legal. Cara, primeiro fazer a transição, quando eu decido sair da Apple, com a família para o Brasil, naquele momento tive muitas decisões a fazer. Por exemplo, continuo morando aqui em Mumbai, puta, aluguel é caro pra caramba. Vou morar em Dubai ou Abu Dhabi, que eu pensei, tenho planilha disso, tenho planilha. Minha planilha que eu apresentei pra minha esposa foi São Paulo, Abu Dhabi e Mumbai, que é onde eu já morava. Qual seria o custo de morar nessas 3 cidades? Que tipo de escola? As vantagens e desvantagens de cada. Fiz um planejamento estratégico ali, através de uma análise. Então, a exposição a escolas internacionais, meus filhos, qual o preço disso, né? Aí não estamos falando só de custo ou de investimento, estou falando de valor. Sem dúvida. Né? Então, a gente pesou isso, ficamos mais um tempo na Índia, até que terminasse esse ano escolar, embora eles eram muito pequenos, não tinha nenhuma necessidade, nenhuma obrigatoriedade de voltar ao Brasil ou para outro lugar, menos de 5 anos de fazer, mas eu queria pela experiência, então a gente fez isso, e aí eu volto para o Brasil com uma frente das franquias internacionais, faço uma parceria com o maior franqueador da Índia, que viu o valor de um executivo da Apple e falou, cara,
quero atuar na América Latina, então seja uma ponte para mim. Então eu atuo de levar empresas brasileiras para a Índia, para os Emirados Árabes, para outros lugares do mundo. Hoje até ampliei com franquias, tá? Através do franchising. Isso faz eu olhar o negócio, atuar como consultor de negócios. Mas eu entendi que não era importante, mas não era o que é o que está aqui, né? Essa ponte entre a performance e a consciência, que você trouxe aqui muito bem. E aí falei, só que antes disso eu falei, tem tecnologia, cara. Eu sou um cara tecnologia. Dados, análise, AI. Meu primeiro cliente da consultoria é a Head Office AI. Então estou transformando eles numa franqueadora. Para quem tiver interesse de conhecer mais, até faço aqui. A gente está buscando agora os primeiros candidatos MVP ainda, para já ir para o mercado. Então falo aqui porque pode ser uma oportunidade incrível. É franquia 2.0, cara, franquia digital. Ou seja, você vai vender, mas você não precisa ter uma loja hoje. Mais para frente vamos ter loja. E aí eu falo dessa visão mais para frente. Então já tem esse projeto, esse planejamento já está feito. E a gente está começando. Mas senti que o mercado do franchise é uma parte do que eu posso entregar para o mundo. E eu decidi, por uma confluência de amizades, networking, eu investi numa empresa e sou conselheiro, executivo, sócio executivo também. Executivo do ponto de vista de estratégia de expansão nacional e internacional, que é a DataMill. Eu estava lá hoje no escritório, parte de um grupo, de uma holding chamada Crane, grupo CRN, tem uma agência de publicidade no grupo, e a DataMill vem para dar o analítico. Qualquer negócio precisa de dados, o dono precisa de dados para tomar decisão. Às vezes o dado está no papel, mas quando você trafega com muitas informações, e hoje em dia tudo é informação, você precisa juntar, integrar esses dados e tomar melhores decisões. Então a gente cria dashboards, inclusive a preços escaláveis. Então eu acredito muito nisso. E por último e não menos importante, mas para fechar essa tríade, eu resolvi fazer primeiro, tudo que eu faço é com alma. Porque eu já saí alguns chamam de gaiola de ouro. Eu não estou preso a uma marca. Eu escolho as marcas que eu quero trabalhar como cliente e as minhas. Então essa entrega com alma por que não? E aí tomei um chacoalhão de algumas pessoas, você foi uma delas. Nesse ano, cara, você tem que contar a sua história. Você tem tudo para dar as palestras, fazer encontros, voltar ao Awaken Talks, falar de performance com consciência, ajudar essas empresas. Então, já comecei, já tenho uma agenda de 3, além desse podcast, além do podcast Varejo na Real, que decidi fazer para o vendedor, porque é algo que eu quero honrar a minha base, o vendedor de varejo. Então, se você é vendedor, também venha podcast Varejo na Real. Eu decidi colocar minha voz para essas empresas. Então, esse mês já foram 2 gravações de podcast Varejo na Real. Estou aqui na fila de clientes com você, sou seu fã, mas contando a minha história. Vou estar na Câmara Brasil-Índia, no consulado, né, na Câmara de Comércio Brasil-Índia, falando 45 minutos sobre um programa que eles têm interno, que é o Minuto Índia. Então, falar da minha experiência de empreendedorismo, como foi viver na Índia, explicar um pouco mais essa realidade. E tenho mais 2 palestras marcadas já. Então, a verdade é que, cara, eu preciso passar essa mensagem para o mundo e as coisas já estão acontecendo. Então, se você tiver interesse em saber mais também, pode me convidar, fale comigo, fale com o Emerson, que a gente está junto nessa. Qual que é seu arroba no Instagram? @Cauê Risk. K-A-U-E, Cauê com K, R-I-Z de zebra, K de Cauê. Cauê Risk. Pode me seguir, vai ser um prazer trocar essa ideia com você. Meu irmão, o tempo passa rápido, né? Voa. O tempo voa, diretoria. Cauê, queria que você deixasse seu último... Primeiro, foi um prazer estar aqui com você. Cara, você é uma das pessoas... Da última vez que a gente se encontrou, eu te disse que na minha mão esquerda, assim, dos 5 líderes que eu mais admiro, você tá aqui, tá junto nesse hall de pessoas que eu admiro e que todo dia eu acordo e olho e falo, cara, eu queria pegar um pouquinho dessa qualidade do Cauê e aplicar no dia a dia e tento me inspirar em você para melhorar. Então, cara, te agradeço imensamente estar com a gente aqui e estar trocando com essa nossa grande diretoria aqui. Obrigado pela presença.
Deixa a penúltima palavra antes de me despedir, deixa a penúltima palavra com você, cara. Tá bom, obrigado pelo momento, obrigado pela essa amizade. A gente tem trajetórias parecidas e missões parecidas de colocar esse conhecimento que a gente viveu, apanhou, aprendeu, teve muito sucesso para o mundo. Então, isso nos aproxima mais, tenho certeza que a gente vai fazer mais coisas juntos. Eu diria que nesse momento final, além de te agradecer e agradecer a quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, agradecer por esse momento, eu acho que a mensagem da consciência que trago aqui para os negócios, ela é para a vida. Então, entregue-se com alma para aquilo que você está fazendo. Verifique o princípio que a gente já falou, entregue-se com alma. Eu queria dar um exercício muito rápido, porque já fiz muitas meditações, inclusive em grupos. Respirar conscientemente é o segredo da vida. Se você não respirar, você não vive. Então, se eu pudesse dar um segredo para tomar consciência das suas decisões, respire. Respire. Acorda, faça sua oração, mentalize seu dia, mentalize suas vitórias. Respire um minutinho. Vai fazer uma reunião importante? Respire um minutinho. 1 minuto. Né? Por que o fumante pode respirar com toda a licença é legal? E nós somos loucos aqui, vai parar 1 minutinho antes do podcast e respirar? Cara, esteja centrado naquilo que você está fazendo. Cara e mina. Né? Então, a respiração ela é o centro da vida. Use isso a seu favor. E depois me conte. Vai no meu Instagram e me conte essa diferença nas suas relações. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Emerson. Obrigado pela vinda, obrigado pela oportunidade. E para você, diretoria, se esse podcast te fez mais inteligente, se te fez mais estratégico, curte, compartilha para outros donos de negócio, que eu tenho certeza que a gente vai formar uma comunidade muito grande de empresas que alcançaram a fila de clientes. Até o próximo, um grande abraço. E esse foi o Fila de Clientes, o podcast, uma produção independente para ajudar donos de negócios a sair do vazio e criar fila, lucro e respeito. Apresentação, Emerson Feliciano. Se você quer anunciar nesse podcast, entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br. Quer ser a estrela desse podcast e ser um dos meus entrevistados? Entre em contato, envie um e-mail para emerson@emersonfeliciano.com.br.